Fala, gente, para quem ainda não me conhece, eu sou o Patrick, sou criador de betas de linhagem da Estufa Hable, aqui de São Paulo, certo? Então, vamos lá. Hoje vamos fazer o vídeo da receita do meu patê, né? Para quem não sabe o que é patê, é um alimento alternativo aí, que você faz na sua casa, né? E é muito nutritivo. E assim, a base alimentar aqui dos alevinos, na minha criação, é esse patê, tá? Então, nesse vídeo aí eu vou explicar para você, quem já me acompanha, né, há algum tempo, sabe que eu usava alguns outros produtos aí no patê e fui desistindo até que cheguei nesse patê agora, tá? E vou explicar no final do vídeo, naquele bate-papo, por que eu não uso mais algumas coisas que eu usava, tá? E também vou explicar o porquê eu uso esses ingredientes de hoje, tá? Porque é bem legal também você saber o porquê de cada ingrediente, né? O que esse ingrediente vai acrescentar no desenvolvimento do teu beta, tá bom? Então é isso aí, gente. Vamos lá pro vídeo. Bom, gente, aqui são os ingredientes do patê, tá? Agora eu só estou usando a parte proteica, né? Que é o peixe, no caso aqui eu vou usar a sardinha, tá? Aqui eu ainda vou retirar a barrigada dela e as escamas só. O restante vai ser cozido tudo, tá? Ovos e o fígado, tá? Fígado eu tô usando o fígado de galinha mesmo, porque é a mesma coisa que o de boi, só que tá mais barato, tá? Então eu comprei ele, tá bom? Como eu faço muito patê, eu vou depois vou porcionar essa receita para vocês fazerem em pequenas porções, tá bom? Para não fazer essa quantidade grande que eu faço, tá? Cenoura, alho, aveia, tá? Farinha de aveia e a gelatina sem sabor, tá bom? Então são esses aqui os ingredientes, nada mais do que isso. Eu já usei outros ingredientes, mas eu vou explicar no final do vídeo aí pra vocês o porquê que eu não estou usando mais, tá bom? Que eu estou usando só esses ingredientes aqui. Bom, gente, ó, eu já limpei o peixe, tá? Só retirei escama e as entranhas dele, certo? Cabeça, vai tudo. Até porque eu não gosto de tirar as espinhas. Depois eu vou explicar pra vocês também no final aí, vocês sabem que sempre tem um complemento no final do vídeo, tá? Eu tenho esse panelão aqui, que é do meu fogão a lenha. É um panelão bem grande, que é onde eu faço a minha receita, né? Porque eu faço uma quantidade grande. Então eu já coloquei o fígado aqui, a cenoura picada, o peixe, tá? Então nessa parte do cozimento aqui só vai o fígado, tá? O peixe, a cenoura, tá? E os ovos. Os ovos a gente pode colocar aqui por cima mesmo, tá? Na hora que for para a próxima etapa, que vai ser passar a triturar, né, no liquidificador, a gente descasca os ovos e não tem problema cozinhar eles aqui na mesma água, tá bom? Então é isso, não tem um tempo determinado, eu não tenho um tempo determinado de cozimento. Qual é o tempo determinado? É o tempo da cenoura ficar mole, dela cozinhar. A cenoura cozinhou, o peixe e o fígado já vão estar no ponto, que não precisa ser aquele tempo enorme de cozimento na sardinha e no fígado, tá? Então é o tempo do ovo cozinhar e a cenoura ficar molinha, já pode desligar. Aí a gente vai pro próximo passo. Então feito isso aqui eu vou cobrir de água, tá? Até em cima aqui. Eu já vou começar a acrescentar água e agora é só esperar cozinhar, tá bom? Então vocês viram, né? Os itens que ficaram aqui, que vão ser usados na sequência, é o alho, a farinha de aveia, tá? E a gelatina sem sabor, tá ok? Bom, ó, aqui depois que esfriou, certo? Agora eu vou tirar os ovos que cozinharam junto aqui para descascar, tá? Vou separar eles aqui, vou descascar. E o próximo passo aqui vamos passar no liquidificador. Bom, aqui com os ovos já descascados, ó, eu volto eles para cá. Eu vou dar uma
uma mexida aqui, ó, para acabar de quebrar mais, né, a sardinha. Só para facilitar mesmo para pegar, tá? Então agora o próximo passo é colocar no liquidificador. Então eu vou pegando aqui algumas porções e vamos colocar para bater, tá? Aqui eu bati até ficar nessa consistência. Aí eu já coloco para uma outra bacia, tá? Depois que bater todo o conteúdo aqui, aí a gente vai peneirar, tá bom? Nessa hora aqui também, ó, vai o alho, tá? Então eu já trituro. O alho não, você viu que eu não cozinhei, né? Vocês viram? E aqui descasca o alho se você quiser, porque vai sair, a casca vai sair na hora que você peneirar, né? Então eu não me importo muito descascar o alho. Então o alho vai agora, tá? A única coisa que eu não vou colocar agora é a farinha, que é a farinha de aveia, e a gelatina, né? A gelatina vai ser no final. E a farinha de aveia, eu poderia triturar ela agora? Poderia, mas vai dar um problemão para peneirar, porque a farinha vai deixar uma gosma no caldo aqui, né? No patê. Aí vai ficar horrível para peneirar, então é muito difícil. Então depois que eu peneiro, eu volto no liquidificador e acrescento a farinha de aveia, tá? Bom, agora que já foi triturado tudo, né? Fica nessa consistência. Então, aqui agora o próximo passo é peneirar. Então, eu já tenho uma outra bacia aqui no mesmo tamanho, com a peneira, certo? Muito mais fácil peneirar assim, chacoalhando, eu acho, né? Do que passando a colher. Ó, assim é bem rapidinho. Ó, o que restou, tá vendo? Isso aqui, ó. Aí vai ser a parte que a gente vai descartar. Certo? Então vai fazer isso com todo esse patê aqui. Olha como é bem simples peneirar. Não é nenhum bicho de sete cabeças. Quase todo peneirado, bem rapidinho. Por isso que eu falo que passando a colher, já fiz o teste, demora mais do que fazendo assim. Pronto, ó. Aí, isso aqui é o descarte. Tá vendo? É bem pouco em vista da quantidade aqui, ó. O descarte é bem pouco. Bom, aqui, ó, após peneirado, a consistência dele, ó. Tá vendo? Peneiradinho, só o creme. E aqui é o que foi tirado da peneira, ó. Uma quantidade bem pouca, tá vendo? Em vista da quantidade de patê que eu faço. Isso aqui é espinhas, nervo do fígado, qualquer outro tipo de coisa aí que não é molinho, né, para triturar, então sai na peneira. Por isso que eu gosto de peneirar, para não ter nenhum tipo de problema aí com, de repente, com um beta se engasgando aí, com um pedaço de espinha, né? Agora nesse momento eu vou voltar um pouco desse creme aqui no liquidificador para poder acrescentar a farinha de aveia, tá? Então é nessa hora aqui que eu coloco a farinha de aveia, depois de peneirar, né? Falei que é muito difícil peneirar com
com a farinha de aveia já encorpada aqui no patê. Aí vira uma gosma, não peneira fácil que nem vocês viram aí eu peneirando, né? É muito mais difícil, até ruim, né? Então aí, ó, aqui eu vou colocar farinha de aveia aos poucos, vou batendo e vou voltar aqui e vou misturar, tá? Por que que eu faço isso aqui? Pra não empelotar, que se eu colocar essa farinha aqui e mexer só com a colher, vai ficar um monte de pelote aí, não vai misturar legal não. Então, dessa maneira que eu faço, tá? Bom, aqui já foi misturado a farinha de aveia, ó, não tem nenhum pelote. Aí a gente volta pra cá e agora sim mistura com todo o restante do patê aqui. Isso é uma maneira que eu achei de facilitar aí a mistura, né? Senão fica aquele monte de pelote aí, não é legal. Agora já tudo misturadinho aqui, ó. Já tá todos os ingredientes no patê. Agora a gente vai colocar a gelatina incolor, né? Gelatina sem sabor. Para isso eu vou hidratar ela. Aqui atrás tem todo o manual aí, né? Como fazer essa hidratação dela no micro-ondas, no fogão. E vou misturar aqui, tá? Ó, aqui ó, a gelatina já está hidratada, tá? Hidratada e derretida, né? Em banho-maria eu fiz. Como eu falei, pode fazer no micro-ondas também, eu acho mais prático assim. Tá? Agora eu vou colocar ela aqui no patê. Mas tem um segredinho, tá? Eu voltei o patê na panela, porque o patê tá frio, certo? E a gelatina, ela derrete, né? Ela derrete pelo calor. Então eu voltei aqui no fogo para esquentar um pouco o patê, para aí sim eu poder colocar agora a gelatina. Aí eu vou introduzo a gelatina aqui. E agora sim vou mexer. Agora você imagina que se o patê tivesse frio, essa gelatina já ia coagular. Então o teu patê ia ficar alguma parte dura, uma parte mole. Então a gelatina, o patê tem que estar morno, tá? Tem que estar morno para você poder fazer essa diluição aqui. Então agora eu vou mexer bem. Vou mostrar para vocês como é que eu armazeno também, tá? Ó, agora a maneira que eu achei mais fácil para armazenar e porcionar, tá? Eu despejo agora nas formas, tá? Essas formas mesmo de bolo. Estão vendo? E coloco na geladeira agora. Amanhã, quando ela vai estar bem durinha, igual uma gelatina mesmo, aí você corta do tamanho que você quer, tá? Para guardar, para congelar, se você fizer uma quantidade grande. Então eu congelo, eu tiro num dia, descongelo um dia para servir no outro, tá? Vou mostrar para vocês como é que eu porciono. Então aí, ó, como eu disse, você vai porcionar do tamanho que você quer. Eu faço isso, eu corto do tamanho que eu uso no dia, né? Enrolo no filme, ó. Ó, tá congelado. Então, se eu for dar esse patê aqui amanhã para os meus beta, hoje à noite eu já deixo ele na geladeira, tá? Descongelando. No outro dia ele vai estar assim. Esse aqui é um que eu já tirei para servir para os peixes. Ó a textura dele, ó. Tá vendo? Ó. Certo? Aí eu não, como eu disse, eu não gosto de tirar muito patê e deixar muitos dias na geladeira, então eu gosto de tirar só o que eu vou servir em um dia, no máximo dois, né? Desde que ele seja conservado na geladeira. E é isso, gente. O patê tá aí. Agora a gente vai para um bate-papo aqui para mim dar umas outras orientações para você sobre a alimentação dos betas. Bom, gente, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Vamos para o complemento agora, né?
vamos começar do seguinte, vocês viram aí a maneira que eu porciono, né? A maneira que eu guardo, que eu congelo. Então, você pode fazer de outras maneiras, pode usar o saquinho de gelinho, né? Daquele chup-chup para guardar. Isso aí vai depender também da quantidade que você vai fazer, né? Tem gente que tem uma criação pequena, vai fazer uma quantidade pequena, fica mais fácil e até é mais bonitinho guardar num saquinho de chup-chup, né? De gelinho. E fica a teu critério, desde que esteja embalado para congelar, para não ficar congelando ele sem nenhum tipo de proteção, né? Eu uso filme, mas pode usar saquinho plástico, aí fica a critério de vocês, tá bom? Então é isso. Agora vamos falar um pouco dos nutrientes que eu uso, e quem já me segue há um tempo aí vai achar estranho que tem alguns nutrientes que eu deixei de usar, alguns componentes, na verdade, que eu deixei de usar, tá? Então vamos lá, o que que eu abri mão? Da couve, tá? Eu já usei couve, eu já usei espinafre, tá? Eu já usei, por último agora, a espirulina, tá bom? Agrega alguma coisa no patê? Acredito que sim, tá? O espinafre é uma fonte de ferro, contém bastante ferro. A couve também, essas verduras de tonalidade verde escura, né? A espirulina é proteína, pô, acho que 75% de proteína, se eu não me engano, das melhores proteínas que tem, né? Proteína que vem da alga espirulina, né? E, pô, Patrick, então se é tão bom, por que que você parou de usar esses componentes? Pelo seguinte fato, tá? Eu venho já há algum tempo aí, né? Já mais de anos que eu venho fazendo patê. E como todo mundo, eu comecei com uma receita, copiando de um criador, de outro, fiz a minha receita aqui pegando alguma coisa de um criador, alguma coisa de outro, e cheguei na minha receita, tá? Aí o que acontece? A gente vai vendo a aceitação, tá? O desenvolvimento, todos os patês que eu fiz, o desenvolvimento agregou muito para o desenvolvimento dos alevinos, tá? Mas aí, por que que eu desisti desses componentes? Porque eles conforme você vai acrescentando, eles vão ficando menos atrativo ao paladar do beta, vamos falar assim, né? Ele come muito bem. Mas eu fui notando que conforme você vai acrescentando, ó, beterraba, eu usava também a beterraba como fonte além de minerais e vitaminas, né? Também do carotenoide, né? Hoje vocês viram que eu só uso a cenoura. Porque vai deixando, o beta não, ele come, mas ele não come para estufar a barriga. O alevino, tá? Tô falando isso dos alevinos. Isso, se ele comer muito, se ele comer muito mesmo, a ponto da barriga dele ficar inchadinha assim, ó, isso é muito bom. O desenvolvimento vai se dar bem mais rápido. Então é aquilo que eu sempre falo nos outros vídeos. Os pequenos detalhes vão fazer a diferença para você atingir o teu objetivo mais rápido, tá? Se você quer ter um objetivo mais rápido, quer que o beta se desenvolva mais rápido, então são esses pequenos detalhes aí que vão fazer você conseguir ter, com 3 meses e meio aí, ter beta num tamanho comercial já, tá bom? Então é isso. A couve deixa menos atrativo. Tem gente que usa, beleza, pode continuar usando, não tem problema nenhum. Eu já usei, só que conforme eu vou fazendo meus testes, eu já fiz patê com tudo que você imagina. Então antes de fazer vídeo para vocês, vocês podem ter certeza que eu fiz e testei, tá? Como eu disse, o último agora foi com a espirulina. Aceitaram? Aceitaram. Eu não joguei patê fora. Eles comeram, se desenvolveram. Mas eu vi que a aceitação um pouco menos. Então, com esses itens básicos aí, básicos, mas itens muito bons para o peixe, né? Para o peixe carnívoro. A aceitação vai ser muito melhor, tá? Só com esses itens do vídeo, tá bom? Então assim, quer continuar usando a couve, espinafre, espirulina, beterraba, tem gente que põe tomate, que põe uma porrada de coisa, pode usar. Mas assim, se a gente pensar no conceito do beta na natureza, o beta é um peixe carnívoro, tá? Então, convenhamos, né? A grosso modo, o beta não vai estar comendo alface na beira de barranco, ele vai comer carne. Então ele é um peixe carnívoro, tá? A gente coloca essas coisas que nem a cenoura. Ah, Patrick, ele é carnívoro, mas você está colocando cenoura. Sim, a cenoura é uma ótima fonte aí de vitaminas, é a fonte de carotenoides que eu coloco, ele vai ajudar na coloração. Então, sais minerais, a cenoura é muito rica nisso. Eu coloquei porque não diminuiu a aceitação. Então, o único legumes que eu uso hoje no patê é a cenoura, tá? E, pô, aí o ovo, o fígado, o peixe não tem nem o que falar, né? São
as fontes proteicas aí, é o que a gente vai servir de proteína para o peixe, já que ele é um peixe carnívoro, tá? Bom, e a gente também não podia deixar de falar do alho, né? O alho também nesse patê é muito importante, porque, para quem não sabe, o alho é um vermífugo natural, tá? Então, é o que eu sempre falo, o motivo de eu não vermifugar os meus peixes é porque eles já vêm para dentro da estufa vermifugados pelo próprio patê, tá? E dentro da estufa, com uma alimentação que eles recebem é a base de ração industrializada e alimentos vivos que eu mesmo cultivo, não tem nenhum risco de eu estar trazendo ovos de parasitas, né? Ou os próprios parasitas para os betas que já estão na estufa. Então, meus betas já vêm vermifugados. Então, o alho é muito importante, tá? Para essa finalidade. Não abro mão de servir o alho junto com o patê. Agora vamos falar o porquê que eu usei a sardinha, tá? Você pode usar qualquer peixe. Você pode usar filé de merluza, tilápia, qualquer tipo de peixe. Tem gente que usa até camarão. Eu não estou ainda podendo dar camarão para meus betas, né? Mas tem gente que dá. A sardinha, se vocês não sabem, é o peixe aí que, se eu não me engano, é o que mais, ou é um dos que mais tem concentração de ômega 3, né? Então, ele tem uma concentração muito alta de ômega 3, fora outros nutrientes que exclusivamente a sardinha vai dar em quantidade. Então, por isso que sempre que eu posso, eu opto pela sardinha. Mas quando não tem época que não tem sardinha, eu coloco outro peixe mesmo, não tem problema, tá? Mas eu prefiro a sardinha fresca. Tem gente que usa sardinha em lata também, não tem problema, pessoal, diz que usa, mas eu já não gosto porque já, mesmo que eles falam que mantém todos os nutrientes da sardinha, ela já foi industrializada, contém aquele monte de óleo, eu não sei se é um óleo comestível, né, com certeza, mas eu já não gosto de usar sardinha em lata, tá? Eu gosto de usar a sardinha fresca. O fígado também, que é outra fonte de proteína. Usei o de galinha nesse vídeo, mas eu sempre usei o de boi. Não tem diferença, tá? A diferença foi no preço. Tava metade do preço do que o fígado bovino. Então, não que não seja equivalente o fígado de galinha com o fígado bovino, tá? Então, coloquei o fígado de galinha. E o ovo, ele também é a fonte de proteína aí, né? Tem algumas coisinhas a mais aí, algumas vitaminas a mais, né? Ajuda também na coloração. Então é isso, gente. A aveia que eu continuo usando, para quem viu os meus primeiros patês, eu usava a aveia não só como nutriente, né? Porque a aveia, a gente sabe aí que ela é bem rica em fibra, ferro, cálcio, proteínas aí, vitaminas, potássio. Então a aveia é um alimento excelente aí que vai agregar alguma coisa. Eu usava ela, na verdade, para fazer a liga, né? O ponto do patê, para ele não sujar a água. Então a aveia era o segredo de não sujar a água. Porque eu colocava em maior quantidade que eu coloco hoje. Após peneirar, eu voltava ele para a panela e cozinhava. Aí você ia fazendo o ponto, quando você pingava ele na água assim que ele não se desmanchava, chacoalhava, né, um pedacinho, aí já o cozimento estava bom. Então a aveia que fazia esse papel de não deixar ele sujar a água. A aceitação não era boa que nem é hoje com a gelatina. Além do que a gente está usando a gelatina incolor, né, gelatina sem sabor, gelatina incolor. E para quem não sabe aí, a gelatina ela é feita do colágeno, né? 98% dela é proteína. Então, é o que a gente está agregando também, né? Então é isso. E ela que faz esse papel hoje de não deixar o patê sujar água. Porque se você faz um patê e não dá um ponto com aveia para ele ficar consistente a ponto de não se dissolver facilmente na água, ou não usa gelatina, você vai pôr o patê lá, o peixe vai começar a beliscar, vai virar aquela fumaça branca na água, vai poluir a tua água bem rapidinho, tá? Então essa é a função da gelatina hoje. E é isso, gente. Esses outros itens aí que eu já usei, tem gente que usa, vocês vão ver 1001 receitas de patê aí. Pode ter certeza que todas vão funcionar, tá? Mas eu cheguei nesse patê mais simples, tá? Mais simples, não foi para baratear nem nada. Foi vendo a aceitação. Sempre eu tô em cima ali, eu que alimento meus peixes diariamente, então eu consigo ver, todo dia eu tô ali, de manhã e de manhã e de tarde, eu tô ali alimentando. Então eu sei quando eu faço um patê que a aceitação é melhor do que o outro, tá? Então é isso. Uma outra coisa que é muito importante também, tá? Muito importante. Ah, vou fazer patê para dar para os meus betas. Tem uma coleção de beta. Eu não reproduzo, mas eu tenho um monte de aquário de beta adulto. Eu vou dar patê. Não, não faz isso. Não precisa. Tá? Não precisa.
Tem gente que vai falar também assim, ah, se já tem a ração, para que o patê? É muito diferente, tá? O patê, quando você tá na caixa de alevino, no tanque, onde for, o recipiente que for que você está engordando, o patê, ele vai fazer uma função ali que a ração não faz. O patê é, assim, da minha opinião, tá? Ele não é industrializado, ele não passou por aquele processo de secagem para virar uma ração, então esse processo vai se perder muitos nutrientes, tá? E por melhor que seja a digestibilidade da ração, nada vai se comparar ao patê, porque ele é fresco, ele está congelado, ele é fresco. Ele só teve um cozimento ali, mas não foi industrializado, não foi seco, então é bem fácil do aparelho digestivo do beta, né, do organismo, absorver os nutrientes. Então por isso que o patê, na minha opinião, é muito importante. Então é a alimentação, né, principal para a engorda dos alevinos, para o desenvolvimento dos alevinos. Por quê? Porque o alevino, até os 3 meses e meio, 4 meses, enquanto ele estiver lá no tanque, ele come à vontade. Ele, sabe, se você der 3, 4 vezes por dia, a cada 2 horas você alimentar ele, ele vai comer e vai crescer, que é uma beleza, porque está naquela fase ali. O metabolismo dele tá, sabe, tá alto, tá querendo comer, tá querendo se desenvolver, porque ele é jovem. Por que eu falo para não colocar patê pro beta do aquário? Não porque vai sujar água, nada, é porque o teu beta, que ele já está no aquário, que é um beta adulto, ele está numa fase que a gente vai falar de manutenção. Ele não tem mais que se desenvolver rapidamente que nem o alevino. O sistema digestivo dele não funciona que nem o do beta, que está em desenvolvimento, que come, aproveita nutriente e joga fora e come e vai se desenvolver. Não, ali ele já está mais devagar. Então ele já está, a gente fala em fase de manutenção. Então a ração vai ser a base da alimentação dele aí. O que você pode variar? Você pode variar com alimentação viva, pode ter uma cultura de alimento vivo aí, você pode tentar fazer, né? E quem não consegue, não tem nem espaço para fazer isso, pode comprar um alimento congelado e servir de vez em quando para os betas, tá bom? Então o patê, ele é para, só para vocês entenderem, tá? O patê, ele é para desenvolvimento do alevino. O beta adulto não precisa de patê, não precisa, tá? Até porque o patê ele é bem aceito. Então se você começar a alimentar, o Patrick falou, mas eu tenho patê aqui, eu vou dar para meus betas. Tá bom, você vai começar a dar o patê pro teu beta lá, ele vai comer pra caramba. E assim, vai começar a ter problema. Um beta que não precisa de muita alimentação, um beta em fase de manutenção, se você superalimentar ele, o que vai acarretar? Já vai acarretar uma constipação, um desconforto abdominal, vai começar a inchar, daqui a pouco vai virar uma hidropisia e você vai acabar tendo problema com o teu beta e até perdendo ele, tá? Então o beta em fase de manutenção ele come muito pouco. Se você quer dar uma coisinha diferente, tô com dó de só dar ração seca pro beta, alimento vivo, alimento congelado aí, desde que seja alimento de boa procedência, né? Não traga nenhum tipo de parasita, de patógeno para o teu beta. Então isso é muito importante também, se atentar a alimentos vivos congelados, tá bom? E é isso, gente. Fica essa dica aí. Eu não acho legal dar patê para o beta em fase de manutenção. É só para o crescimento. E o crescimento não dá muito. Dá diferença sim. A base aqui de alimentação para os alevinos é patê e ração. Patê e ração. Eu só não dou patê e patê porque senão depois vai dar um trabalhão para ele pegar a ração. Ele vai acostumar com patê. Quando ele for para a beteira, não vou poder dar mais patê. Então, patê de manhã, ração à tarde, tá? E nessa ordem, tem gente que fala que dá ração de manhã e patê à tarde. Não, eu não dou. Porque o patê eu coloco de manhã, porque ele vai ter vários. O meu patê ele não vai se dissolver na água e nem vai estragar. Então, se eles não comerem o que você colocar de patê a princípio ali, encheu a barriga, não quer comer mais, vai ficar ali. Daqui a pouco ele vai esvaziar a barriga, vai voltar e vai comer aquele patê. Se as ampulharias já não tiverem dado cabo, ele vai comer. Já se você servir o patê na parte da tarde, vai escurecer e ele não vai comer mais, o patê vai estragar. Então é por isso que eu sirvo o patê pela manhã e a ração à tarde, tá? E só para falar mais um pouquinho sobre a ração, o que você tem que fazer para... mas qual ração que eu dou? Pô, a ração marca, não é parâmetro para você se espelhar que a ração é boa, tá? A marca, o preço. Tem muita gente que fala, pô, essa ração é cara pra caramba, deve ser boa. Não tem uma fórmula mágica para falar para você qual ração você deve usar. Tem várias pessoas que usam várias, tem muitas marcas de rações aí, tá? Todo mundo que me conhece sabe que a ração que eu uso no criatório não é específica para o beta, é uma ração para camarão de corte, tá? Uma ração muito boa, uma digestibilidade muito boa, uma ração importada.
É uma ração que ela é de fabricante belga, tá? Então é uma ração muito boa, feita para camarão. E eu dou pro Beta porque ela é igual uns sequilhos. Você coloca na boca, ela desmancha. Então a digestibilidade, ela não vai virar aquela bucha dentro do Beta que vai dar problema. Eu nunca tive problema de constipação ou de hidropisia na criação. Desde que eu comecei a usar essa ração, nunca tive. Então é uma ração de digestibilidade boa. Dou para os alevinos em pó, eu moo ela, dou em pó. E dou granulado para os adultos e não troco essa ração por nada. O preço é bom e a ração é de qualidade. Então como é que você vai saber qual ração usar? Pergunte para o criador, para o teu amigo do grupo de debate. Ah, qual ração você usa? Usa essa? Como é que é o teu resultado? É boa, mas também fique atento. Porque vai aparecer muita gente para te indicar a ração. Então, como é que você vai saber se realmente a informação é boa? É só ter um pouco de expertise. O cara vai falar para você, ó, usa tal ração que é boa, eu garanto. É mesmo? Você usa? Eu uso. Quanto tempo? Ah, uso tem um mês que eu uso. Não é, um mês não é parâmetro para você falar que a ração é boa e indicar para as pessoas. Não é. A pessoa tem que usar no mínimo um ano essa ração e falar assim, ó, eu uso um ano essa ração. Não tive problema. É mesmo, cara, é. Teve caso de hidropisia? Não, nunca tive. Teve constipação? Não, nunca tive. Ou se tive, tive uma vez ou outra. Aí você vai falar, pô, o cara usa a ração já tem um ano, ele não tem problema com os betas dele, então eu vou usar também. Qual a maneira que você dosa essa ração? Ah, eu dou assim, tantas bolinhas. Ah, é um parâmetro. É uma pessoa que já cria um tempo, não precisa ser um criador. É um colecionador. É um parâmetro. Ele já vai te falar a experiência que ele teve e a maneira que ele oferta aquela ração. Você vai fazer o seu teste, entendeu? É quase 99% de você ter um bom resultado, a não ser que a pessoa estiver mentindo, que eu acho muito difícil. Você está entendendo? Então é isso. Então, a gente fala de marca, de preço, nem sempre as rações mais caras são as melhores, tá? Isso é pro beta, tudo isso que eu tô falando é pro beta. O patê, as rações, tá? É o que eu crio e é o que eu procuro entender, é o que eu estudo, é o que eu busco informação, é sobre o beta. Então tá aí, gente. Espero que vocês tenham gostado e se realmente gostaram aí, me ajuda a compartilhar, tá bom? Deixa um like lá, deixa aquele joinha pra gente. Se você gostou dos conteúdos, né, e quer continuar seguindo aí o que eu tô postando, ative a notificação lá, tá bom? Toda vez que eu postar um vídeo novo, você vai receber uma notificação. Ative o sininho, na verdade, tá bom? É isso, gente. Se vocês gostaram do conteúdo e ajudar a compartilhar aí, dar aquela força, então a gente sempre vai estar colocando mais e mais. Gente, obrigado. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo aí, viu?